mas eu quero já apresentá-lo. Seja muito bem-vindo, pastor Ricardo. Beleza, mais uma vez um prazer estarmos juntos, mais uma vez estamos Mais uma aqui vez, né? para nossa resenha de lei, né? Isso aí. É muito agradável, muito bom estar aqui e vamos falar sobre esse assunto que tem despertado muito meu interesse pessoal ultimamente, recentemente, e calhou da gente estar aqui falando sobre isso. Perfeito. Muito bom. E aí já, vamos falar aqui, ó, a gente vai começar aqui nesse podcast, presta atenção, quero que você se atente aqui nisso, que hoje o assunto vai ser cultura, e a gente vai falar, vai mergulhar nesse assunto, e eu peço que você possa, desde já, se você está comigo aí, se está vendo depois, está vendo ao vivo, que você possa estar compartilhando essa live, nesse podcast com outras pessoas, e que você possa também estar curtindo e se inscrevendo no canal. Se você se inscrever no canal e se você curtir esse vídeo, você vai ajudar na distribuição e mais pessoas serão impactadas e alcançadas pelo poder de Deus. Beleza? Então, dá o curte, se inscreve. Agora vamos embora. Então, pastor, vamos falar aqui, já vamos começar. O que é cultura e o que é cultura do reino? Eita, vamos lá. Já começa direto, né? Direto, a gente vai direto ao ponto. Hoje a gente tem muito assunto. Bom, não é tão simples de definir cultura, né? Porque é algo que sempre esteve presente, né? Desde sempre, é algo que, assim como o ar que a gente respira, não podemos ver, mas nos rodeia o tempo todo. Mas alguns acadêmicos definem como um conjunto de crenças, valores, costumes, que inclui aí arte, religião, crenças de uma forma geral, a forma de você se mover, se organizar como sociedade, a forma de você se distrair, se divertir, tudo isso é cultura, arte especialmente, né? E falando um pouco mais sobre a cultura do reino, Jesus veio apresentar essa cultura de uma forma que contrapôs toda essa noção de cultura terrena que nós temos, né? Essa cultura da sociedade, qualquer que seja ela. Seja uma cultura, a cultura brasileira, por exemplo, vamos lá, o Brasil é muito rico em cultura, então dependendo da região, né, que você frequentar do país, você vai identificar traços de culturas muito distintos, muito peculiares. Mas, em termos de cultura do reino, todas essas culturas, né, de uma forma geral, que são culturas terrenas, elas vão ser confrontadas, elas vão entrar em choque, elas vão entrar aí em conflito com a cultura do reino, porque é uma cultura inversa, invertida. Uma cultura de princípios e valores, eu costumo dizer que não são, são valores superiores, né? Não tem como você definir com termos humanos, com termos humanamente é falando. indefinido. Isso, perfeito. Humanamente é indefinido, mas há sempre um confronto entre as duas culturas, né? Sim, então a cultura basicamente retorno, então diminuindo o retorno. Foi. Aí, basicamente, a gente traz assim, a cultura é um conjunto, como você falou, de hábitos, ações, que envolve uma sociedade. Mas também eu fui ler sobre, eu gosto muito desse assunto, inclusive eu tento todos os dias, né? Eu tenho um bordão que na área de vendas, de marketing, fale menos e venda mais. Mas na área de negócios, na área do reino de Deus, eu costumo dizer que nós precisamos melhorar todos os dias. Então eu tenho esse comigo, melhore todo dia. Tipo assim, todo dia tem que ser uma pessoa melhor. Né? Melhorar sempre. E a cultura, ela faz parte dessa melhora. Entendendo a gente que cultura, como você falou, é uma série de hábitos, ações que se repetem constantemente, nos leva até um lugar. Uhum. Também a cultura é algo que tem a ver com cultivo. Perfeito. Então, o que é cultivar? É cuidar. E o que é cuidar? É preservar e dar vida. Uhum. E manter a vida. Então a gente entende que uma cultura saudável, uma cultura do reino, são ações que nós repetidas vezes fazemos, que nos geram vida e nos melhoram todos os dias. E o que nos gera vida? Jesus. O que nos melhora? A palavra. Então a cultura do reino é tudo aquilo que eu faço todos os dias que me aproxima de Deus e faz com que pessoas se aproximem dele através de mim. Perfeito. Eu enxergo a cultura do reino assim. Então, se você vive dessa forma, você vive a cultura do reino. Perfeito, é uma boa definição. Né? É uma visão. Eu gosto de colocar significados em coisas porque faz sentido pra mim. Né? Eu acho que quando a gente tangibiliza algo, a gente consegue concretizar. A gente estava conversando até aqui, né? Uhum. Falando sobre o tempo e tal. Mas assim, a gente está definindo aqui a cultura, você que está vendo aí, eu quero que você entenda o seguinte.
A cultura que a gente está falando aqui é a questão dos hábitos, é a questão das atitudes, é a questão dos pensamentos. E a gente vai trazer a Bíblia, porque o tema hoje é cultura do reino. E o que é esse reino? Primeiro vamos falar para eles aqui, o que é reino, né? Aqui a gente está falando cultura do reino. A gente falou um pouquinho de cultura e a gente vai entrar mais nesse assunto. Mas e o reino? Explica para o pessoal que de repente não está muito familiarizado. Tem até cristãos, né, que não estão familiarizados com isso. Sim, sim. Bom, tem que olhar para responder isso, tem que olhar para o ministério de Cristo, né? Jesus, ele não veio para trazer uma religião, ele não veio para apresentar ao mundo a solução de religar o homem com Deus, que esse é o significado de religião, né? Através de uma religião, de uma tradição humana. Ele veio apresentar um reino, né? E esse reino de Deus, ele veio na pessoa do rei, que é o próprio Jesus. Então, quando Jesus ele começou o seu ministério, ele começou a pregar, ele falava sobre o assunto do reino, apresentando uma realidade superior. Como assim realidade superior? Por exemplo, se você entende o governo, né, o governo político, o governo humano, ele tem aí sua hierarquia, ele tem as suas áreas de atuação, ele tem os seus subsídios, recursos, e ele consegue atuar de forma a liderar uma nação, de forma a organizar a parte bélica da nação, a parte econômica, enfim, para que haja uma homogênea paz, para que haja um convívio, né, na sociedade. E Jesus veio trazer uma visão de um governo celestial. Então, o reino é dos céus. A Bíblia apresenta isso, o reino dos céus, ou reino de Deus. Em alguns evangelhos você vai ver reino dos céus, e outros você vai ver reino de Deus, mas no final das contas é a mesma coisa. É um padrão de governo que ele não tem a ver com monarquia, por exemplo, que é algo terreno, não tem a ver com a república, né, com o sistema também republicano, democracia, com a democracia. Socialismo. Na verdade, é uma teocracia. Teocracia. E a teocracia, ela se aproxima talvez mais até de uma ditadura, isso é polêmico, do que de uma democracia. De repente, você entrou nesse assunto, eu vi um corte uma vez falando sobre isso, que Jesus ele é um rei e não um imperador. Isso, tem a diferença. Né? Porque ele não o é imperador império. é esse ditador, é esse tirano, né? Jesus é aquele rei que governa. E qual é o princípio? Qual é a base do reino? Paz, justiça e alegria. Então ele é aquele que traz paz, justiça e alegria para o seu povo, para os seus súditos. Vamos colocar assim, que é uma linguagem que a gente entende. Ele traz a verdadeira harmonia. A verdadeira harmonia. Ele harmoniza a sociedade a qual ele comanda, porque ele é um rei perfeito. Ele é um rei que sabe o que está fazendo. Exatamente. A própria Bíblia diz em Provérbios que um rei, agora é um rei terreno, lá diz o seguinte: quando um rei bom governa o povo se alegra. Mas se um rei mau, um rei ímpio, a palavra ímpio vem de iniquidade, né? Aquele que é iníquo, aquele que não pratica a lei de Deus. E esse rei governando, a Bíblia diz que o povo suspira de dores. Ou seja, vamos dar um exemplo desse governo atual. É um rei ruim, que aumenta impostos, oprime o povo, e tudo fica... Agora está na escala aí quer mudar a escala de 6 para 1, de 5 para 2... Pelo amor de Deus. Então, o povo começa a ficar, o preço sobe, a moeda desvaloriza, e o povo começa a ficar suspirando de dores. Sim. Então, é um exemplo prático para você que está em casa entender, mas é assim que funciona na questão de Jesus. Quando ele governa a nossa vida, tudo vai bem. E só que esse governo ele tem alguns estágios de apresentação, né? Jesus veio apresentar um governo. Então, no início do ministério de Jesus, há 2000 anos atrás, né? Ele veio apresentar esse reino. Ele trouxe essa concepção, esse conceito superior de reino de Deus. Então, quando ele vai, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, ele trouxe essa realidade, mas ela ainda não foi consumada. Então, o reino de Deus ele é algo que existe, mas ainda não, né? Ele até fala assim na palavra, né? Ele existe, mas ainda não foi consumado. Então, ele é, mas ainda não veio. Esquece o termo que você exatamente. Ele ainda não veio. Tipo assim, o reino de Deus virá ou não virá, né? Me mostra para onde está vindo, para que eu possa ver e tal. Não, ele já veio na pessoa do Cristo, que ele é o rei. Ele manifesta na gente. Ele é manifesto através da igreja, esse reino se expande. A realidade do reino, ela pode alcançar, e esse é o tema da nossa conversa hoje, né? Ele pode alcançar a cultura do mundo em que nós habitamos, de uma forma a influenciar essa cultura e a apresentar, né, aqueles que não conhecem a Cristo, o verdadeiro rei, né? A paz, justiça e a alegria do reino. Então esse é o papel, inclusive, da igreja, até que este reino chegue no seu estágio final, que é o estágio de consumação, na segunda vinda de Cristo. Então,
Só que onde quer que o reino de Deus ele toca, as realidades são transformadas. Então, por exemplo, uma comunidade ali, uma igreja, um prédio, onde as pessoas se reúnem em nome do rei, ali é uma espécie de... como que eu posso dizer? É um polo, é um núcleo, de representação desse reino. São forasteiros ali nesse mundo, são uma embaixada. Isso, estava me fugindo a palavra, perfeito. É uma embaixada do reino de Deus. Então toda igreja, toda comunidade, ou todo lugar onde os cristãos se reúnem como igreja em nome do rei, ali se faz uma embaixada Por isso, do o reino. apóstolo Paulo, ele foi bem direto e bem claro em dizer: vocês são embaixadores de Cristo. Né? Inclusive, ele fala que ele é embaixador de Cristo. Então, o que é um embaixador? É um representante de uma nação que se encontra em outra nação. Perfeito. Eu só posso ser embaixador se eu estiver em outro lugar, né? Então, quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, é porque pertencemos ao reino dele, porém estamos em outro reino introduzido, não sendo dele, desse reino, mas participando e influenciando. Então isso é muito poderoso. Então a gente entendeu o que é reino, você em casa aí, a gente pegou agora a visão do reino, vimos que Jesus é o nosso rei, ele é o rei dos reis e é o rei perfeito. E também vimos a cultura, a questão de hábitos, ações, né, pensamentos e filosofias, etc. Agora vamos juntar isso e vamos trabalhar biblicamente como é que hoje nós podemos vivenciar essa cultura do reino em nossas vidas. Quais são os passos de quem está nos assistindo agora para essa pessoa chegar e falar: beleza, eu entendi, né? Fez sentido para mim, mas como é que eu posso mergulhar nessa cultura e viver essa cultura? Beleza, vamos lá. Ainda um caminho para a gente construir de entendimento, porque quando a gente fala de cultura, o termo que se aproxima na Bíblia a palavra cultura, no Novo Testamento especialmente, é o termo mundo, né? Que o apóstolo Paulo vai usar lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Não vos conformeis com este mundo. 1 João 2, também existe a questão de não ameis o mundo. Esse mundo aqui seria esse conjunto... Esse sistema, esse código. Tiago diz que é amigo do mundo... é inimigo de Deus. Então, é como se a cultura terrena ela fosse rival da cultura do reino, em todo o tempo. E esse é o grande desafio da igreja. Né? A sua pergunta ela trouxe a aplicação, né, para o dia a dia. O que nós podemos fazer agora com esse entendimento? E é uma pergunta que a gente tem buscado responder já há muito tempo e não tem conseguido na prática como igreja. Como dialogar com a cultura sem ser contaminado pela cultura, né? Sem se deixar ser influenciado, mas também influenciando. Né? Então, por exemplo, eu gosto do termo contracultura, quando a gente fala de reino de Deus. Porque o reino de Deus ele é uma contracultura. Só que ele é uma contracultura ali à risca da palavra. Porque uma contracultura ela tende a sobrepor a cultura até que essa outra cultura deixe de existir. E essa nunca foi a ideia. Você vê isso pela vida de Jesus. Jesus ele se tornou ser humano, né? Ele se tornou homem, veio habitar, a nascer de um ventre de uma mulher, para crescer no meio da cultura. Ele cresceu no meio de Jerusalém, ele cresceu naquele lugar ali para poder aprender o idioma, para poder aprender os costumes do povo e conseguir comunicar assuntos do reino numa linguagem compreensível. Por isso que ele usava parábolas. E a parábola aqui é um termo-chave que eu gosto de falar quando a gente fala sobre cultura do reino, porque quando Jesus usava parábolas, ele estava usando um artifício didático ali muito interessante, que são metáforas, né, claro, mas é uma metáfora mais comprida, né, uma narrativa. E que tem a ver com a realidade. Uma parábola geralmente não é uma invenção. Exatamente, e até uma aplicação. Ela te traz para refletir, ela te traz para um momento de introspecção ali, para você repensar, para revisitar alguns conceitos. A parábola ela tem fim em si mesmo de educação. Esse é o fim. O fim dela é educativo. É a finalidade. Ela é didática. Ela vai te ensinar. Então, quando Cristo ele falava, o reino dos céus é semelhante a... Ele sabia o público, a audiência que estava ali. Então, ele conhecia que muitos agricultores, por exemplo, estariam ali. Ele falava, o reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear, etc. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava traduzindo. Porque toda tradição requer uma tradução. Porque a tradição do reino dos céus, que era isso que Jesus veio trazer, ela precisava ser traduzida para aquele povo. Uma linguagem
que se fizesse entendida. Sabe quando você, adulto, vai falar com uma criança que você tem que baixar para falar no nível dela, para que você, né? Foi isso que Jesus fazia com as parábolas. Ele baixava para poder falar no mesmo nível. Só que ele estava falando de assuntos eternos. Ele estava falando de assuntos celestiais. Ele estava falando, pô, você vai ler Mateus 5, você vai ver as bem-aventuranças, cara. Como que isso vai entrar na cabeça de um judeu daquela época que odiava os samaritanos, que odiava o povo judeu, que era um povo oprimido, que tinha muito rancor, e que você vai falar de bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados os humildes. Como? Esse é um assunto, porque o reino dos céus, ele carrega esse peso de uma cultura superior e que confronta, ofende a nossa concepção de cultura e de valores e de princípios. Então, quando ele trazia isso, ele precisava traduzir. E de que forma que ele traduzia? Usava parábolas para se fazer entendível, para se fazer compreensível. E, de certa forma, se você pega cada extrato de uma parábola daquela, por exemplo, se eu transformo uma daquelas parábolas hoje num filme, eu estou usando o artifício da cultura, que é uma narrativa, para poder ensinar, para poder formatar a identidade, porque a formatação de identidade é o alvo principal de qualquer cultura. Sim. O objetivo da cultura, O né? objetivo é esse. Formar indivíduos. É formar indivíduos e o senso de identidade. E trazer uma sociedade a qual existe alguém que governa. Toda cultura tem um líder. Tem. Ela vai apontar para um líder. Mas ela também tem uma identidade coletiva. Sabe quando a gente tem subculturas, por exemplo, tem as tribos. É igual o trabalho, profissão, os motoboys. Isso, tem as tribos dos pedreiros, nerds, os roqueiros, os golfinhos. Isso aí, Por exatamente. que há essa... Cada um tem a sua tribo. Por que há isso na profissão, ou então qualquer tipo de hobby ou ações que nós fazemos? Porque todo ser humano, isso é psicologicamente comprovado, ele gosta de pessoas que fazem coisas parecidas com o que ele faz. Então nós gostamos de pessoas semelhantes. Por isso que nós somos a imagem e semelhança do Criador, né? Embora a gente seja deturpado e totalmente... estamos em caricatura, né? Como fala, porque nós estamos destruídos devido ao pecado. Mas quando nós entendemos isso e a gente começa a se amoldar na cultura do reino, a gente começa a ficar mais parecido com Jesus. Perfeito. Não foi à toa que Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é muito forte isso, e as pessoas falam hoje que tem que modelar, tá muito na moda, muito em voga o termo modelar, né? Inclusive eu uso e pratico. Só que assim, beleza, modelar é você ver alguém fazendo algo e tentar replicar aquilo na sua vida, no seu formato e com a sua performance, com a sua filosofia e com o seu pensamento. Só que a Bíblia é clara em dizer que nós precisamos imitar e não modelar. Imitar é fazer da forma idêntica a qual o outro indivíduo fez. Uhum. Então, se eu tiver que imitar a Cristo, eu tenho que fazer igual a Cristo fez. Se ele mandou fazer, tem que ser idêntico. Uhum. Então, se eu vejo alguém fazendo algo bom, eu não tenho que só modelar, eu tenho que imitar. Tá muito na moda na internet falando, não, tem que modelar. Legal, modelagem é bom, mas se você ficar modelando e tentando adaptar com o seu jeito, de repente o seu jeito está errado. E você vai deturpar o que é bom por causa do seu pensamento que está falho. Então, se você imita a Cristo e repete os atos dele e o pensamento dele, dificilmente você vai errar. A gente vai errar, difícil. O problema é que a gente quer dar o jeitinho. Uhum. A cultura não tem jeitinho. Por exemplo, a gente falou aqui de profissão. A linguagem do motoboy é a linguagem do motoboy. Se você falar outro tipo de linguagem, ele vai falar, pô, esse cara aqui não é da minha tribo, não. Isso aí. A linguagem do cara do offshore é a linguagem do cara do offshore. A linguagem do militar, de mumu, tá de guerra, já fui militar, então eu sei um pouquinho da linguagem. E isso foi até bom pra mim, porque como eu trabalho com comunicação e vendas, quando eu converso com uma pessoa e eu sei um pouco da linguagem dela, eu tento me comunicar da forma que ela fala. Perfeito. Minha esposa fala isso comigo, poxa, você às vezes fala algumas gírias com alguém. Eu falei, claro, porque eu tô no mundo dele. Por isso que aí de pregar é a todo mundo. O mundo você tá não usando parábolas. Basicamente parábola, eu não sei. Parábola. Eu uso até termos tá mesmo. Eu vou falar com ele ali, eu falo, poxa, então saiu com ela, não sei o que tal. Eu tento falar de um jeito, se eu tô falando com uma pessoa mais culta, eu tento falar de forma mais culta. E assim vai. Isso não implica em que sejamos, tipo, camaleões, sabe? Que a gente vai mudando de estilo, de personalidade. Nós não somos o produto do meio. Esse é o grande desafio da igreja entender. Porque, como contracultura, nós temos que entender que é necessário dialogar com a cultura. Mas é uma linha muito tênue entre você ser subjugado por essa cultura, né? É o caminho da libertinagem, achar que tudo pode, tudo bem, que eu sou crente, mas eu tô aqui no meio, tem que viver, tem que ser luz e tal. Ou
você criar a sua própria subcultura, a sua própria tribo, que é um erro que a gente incorre também como igreja. Nós temos o nosso próprio linguajar, nós temos a nossa própria gíria, Sim. né, varão? Varão. Varão, de glória. do manto. Do manto. Então, quando a gente sai um pouco dessa bolha, que é algo que soa até estranho, por exemplo, e acaba virando meme. Você lembra do deputado lá que se candidatou e que falava o glória a Deus? O glória a Deus. O glória a Deus é uma linguagem específica dessa subcultura cristã, gospel, que em algum momento estourou a bolha e virou meme. Cara, não é essa a intenção. Não é esse o objetivo da igreja. Por quê? Se a gente seguir esse caminho de subcultura, esse vai acabar sendo o nosso destino. Esse vai acabar sendo o resultado. Tudo que vazar dessa bolha vai se tornar um meme. Motivo de piada, de chacota. Agora, por exemplo, os nossos visitantes, né, as pessoas que visitam as nossas igrejas. Como que nós estamos comunicando o evangelho para essas pessoas dentro do ambiente de culto? Exemplo, tá? Isso é só um exemplo, uma reflexão, uma bola que eu estou jogando aqui para a gente pensar. Você acha que daqui a um tempo, ou na verdade já estamos nesse tempo, né? Será que não seria necessário repensar a forma de se cultuar dentro do ambiente de culto? Pensando, talvez, nesse irmão visitante que não, sabe, não está ali no dia a dia da vivência, da tribo, da subcultura gospel. Mas será que ele não precisa ser alcançado, de repente, com a linguagem dele? Quando a gente tenta fazer isso, né, nós como igreja, eu me coloco nisso, muitas vezes nós falhamos, porque nós tentamos imitar o que o mundo faz. Né? Aí nós fazemos, sei lá, o carnaval gospel, enfim, a gente pega um entretenimento. Carnaval, você falou carnaval, só para pontuar aqui o pessoal, carnaval faz parte da cultura do mundo. Uhum. E o carnaval tem a sua origem pagã. Inclusive, gente, a gente vai estar aqui, vou conversar com o pastor aqui no final, a gente vai bater um papo. A gente tá para fazer um podcast sobre o Natal, né? A gente vai ver na tua agenda aí, a gente vai fazer, porque esse assunto é um assunto, assim, muito importante para as pessoas entenderem o que é o Natal, o que é o Ano Novo, o que é a adoração, deuses pagãos ali e tal. Então, a cultura, só para você continuar assim, ela sempre vai estar, na minha opinião, vai estar atrelada a um Deus. Eu não enxergo uma cultura, eu não enxergo uma cultura sem ter um Deus ali. E quando eu falo Deus, pode ser uma entidade, né? Ou pode ser ídolo, né? Ou pode ser um ídolo que se fez ídolo, assim como se cita em Romanos 1, no versículo 12 em diante ali, né? Deixaram de adorar o Criador, começaram a adorar a criatura, transformaram imagens de répteis e animais em objetos de culto. Então, assim, pessoas pegam coisas e transformam em deuses. Sim. E pra mim, a cultura tá ligada a isso. Um exemplo é o futebol. Perfeito. É uma espécie de idolatria. E quem falar que não, você quer virar corte, eu tenho certeza disso. O futebol, para algumas pessoas, é uma idolatria. Porque você torcer para um time é uma coisa, mas você viver em prol daquilo é outra coisa. Você está idolatrando a um time ou a pessoas que estão ali. Então isso é errado. O que vai definir isso, na verdade, é a diferença entre acompanhar e seguir. Né? Por exemplo, eu já fui um cara que já segui muito o meu time de futebol. Eu já fui esse cara de idolatrar. Eu sou torcedor do Fluminense, então sofredor. Mas eu já fui o cara de seguir, de ir a estádios, de comprar várias camisas, de não perder um jogo, de faltar culto, reunião, de focar. O jogo era 9 horas da noite, mas, cara, eu acordava já ansioso. pensando. Ih, já acordava já. Já acordava ansioso. Entendi. Então, assim, eu seguia. Agora, quando eu passei a entender que o que você falou sobre toda cultura, de certa forma, traz um ídolo, né? Porque a palavra cultura, que você falou que cultivo deriva de cultura, assim como culto. Então existe sim um culto é homenagem, né? Isso. Existe um produto que está sendo produzido a partir do meu culto, a partir desses rituais, a partir daquilo que eu coloco como prioridade, como cultura a ser seguida, né? Que eu cultivo. Então, como alguém que segue o futebol, o Fluminense, eu acabei formando um ídolo. Eu acabei ali cultuando, acabei colocando ele numa posição que ele agora é senhor sobre o meu tempo, sobre os meus recursos. Agora, a partir do momento que você deixa de seguir e só acompanha, você não tem aquele compromisso. Você já não, por exemplo, quem segue não hesita em pagar o preço. Quem segue é discípulo. Quem segue é discípulo. Você está ali seguindo a discípulo. E você paga o preço.
você tem oferta. Olha a ideia de culto aqui, né? Você tem uma oferta, você está ali pagando ingresso, você está usando o exemplo do futebol, assim, bem... Mas isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? E acompanhar, não. Eu sou alguém que acompanha. Agora, o mesmo se aplica à questão que você falou sobre ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Pensando em igreja, nós devemos nos apropriar do termo que a rede social praticamente raptou, né, de influencer. Quem são os influenciadores? São aqueles caras que têm muitos seguidores. Ou seja, pessoas seguem influenciadores. Mas esse termo, se você olhar em termos de potência, de capacidade, de empoderamento, porque não vamos usar esse termo, bíblico, esse termo deve ser aplicado especialmente aos cristãos. Porque nós somos responsáveis para influenciar e não ser influenciados. Nós somos comissionados para influenciar o mundo com as boas novas. Com as boas novas desse reino superior. Sim. Paz, justiça e alegria. O amor, a fé, a esperança, o fruto do Espírito. Então, quando Paulo ele fala sobre isso, sede meus imitadores, ele está falando sobre seguidores, sobre pessoas que seguem, sobre pessoas que estão ali engajados, estão comprometidos, não pessoas que vão acompanhar. Né? Enfim. Tem pessoas que somente acompanhavam Jesus pela questão da observação, pelo falatório, pela fofoca, apenas para ter uma cura de repente. Pelos milagres. Pelos milagres. A multidão geralmente era pelo, assim, vamos né? botar assim, com uma palavra bem objetiva, pelo benefício. Exato. Basicamente é isso. Não tem uma troca. Quando Existe você só segue, você está mais comprometido. Você está ali, de fato, pagando por isso. Você segue por um propósito. Quando você acompanha, igual você estava falando, né? Você só acompanha, você quer só um benefício. Você não pensa no além, você pensa no agora só e acabou. Então é muito poderoso essa questão da cultura, porque a gente está apontando aqui uma coisa que é importante. E você que está nos vendo, é muito importante você atentar para isso. Todas as vezes que você for fazer qualquer coisa, você tem que pensar se aquilo que você está fazendo está de acordo e alinhado com os planos e a cultura de Deus. Porque se Deus fizer aquilo, né, se Deus aprova aquilo que você faz, você deve não somente fazer, mas ensinar pessoas a fazer aquilo. Exato. Mas se Deus não aprova, você tem que parar de fazer e também parar de influenciar outras pessoas a fazerem. Uhum. Então a cultura é basicamente um jogo de influência. Exatamente. A cultura é como se fosse algo viral, né? Usando termos da rede social agora, algo viral, é um vírus. E eu tento implementar isso constantemente nos lugares que eu estou, na minha casa, agora nas empresas que eu estou. Exemplo, se você está na empresa e tem uma cultura de ter um feedback, é uma cultura. Então a cultura é, toda vez que for fazer uma coisa, tem que dar um feedback. Então virou uma cultura, virou um hábito. Isso aí. Agora vamos voltar à pergunta. Como nós, cristãos, e quem está nos vendo agora, pode ser mergulhado nisso, né? Porque a gente falou sobre o que é a cultura, a gente está usando exemplos bíblicos, e basicamente a cultura do reino, sendo bem objetivo, é vivermos segundo a vontade de Deus. Sim. Podemos resumir dessa forma. O que é a cultura do reino? Viver segundo a vontade de Deus. Então, se eu estou vivendo segundo a vontade de Deus, eu estou manifestando a cultura. Agora, como a pessoa consegue viver essa cultura e influenciar outras pessoas através disso? É interessante isso porque a pessoa fala, tá, mas fez sentido o que vocês falaram, mas como é que eu consigo aplicar isso na minha vida? Não é uma pergunta muito simples de responder, né? Mas vamos lá. Relacionamento, cara. Relacionamento com Deus. A palavra de Deus é o fiel dessa balança, o que vai te dar o discernimento. Como discernir? Por que o apóstolo João vai dizer não ameis o mundo, né? Mas você não pode ser retirado do mundo. Nós estamos no mundo. Né? O próprio Cristo vai dizer, não oro para que o Senhor os retire, os livre do mundo, né? Os tire do mundo, mas livre-os do mal. Ou seja, nós estamos no mundo. E o maior exemplo disso é o Daniel na Babilônia, né? Sim. O exemplo bíblico que mais se aproxima da nossa realidade, dos nossos dias, é o próprio profeta Daniel na Babilônia. Ele foi capturado pelo rei de Nabucodonosor, né? Só para a gente contextualizar para a galera aí. E todo o povo foi sitiado, a cidade foi sitiada, e ele pegou os jovens sábios de boa aparência, porque ele queria que esses sábios servissem ali na corte do rei Nabucodonosor. Cara, logo de cara você já vê qual é o alvo principal da cultura, porque a Babilônia tinha uma cultura. O alvo principal é a mudança de identidade, tanto que já muda os nomes. Sim. Daniel já não era mais Daniel,
Misaías, Ananias, sei lá, Azarias, eu nunca sei o nome dos caras. Ficou Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim. A gente conhece mais como um nome pagão, Verdade. né? Um nome babilônico deles. Mas essa não é a identidade deles. A identidade deles tem a ver com o país de origem, com a pátria. Então Daniel, ele teve a sua identidade ameaçada. Daniel virou Belsazar. Beltesazar, isso aí. Daniel teve a sua identidade ameaçada, mas ele se posicionou de uma forma onde, no momento em que a cultura da nação para onde ele estava indo, ela começou a conflitar com a cultura da sua nação de origem, caso aqui é Jerusalém, mas podemos aplicar como o reino de Deus, ele se posicionou. Tanto que ele foi assim, coagido, não, ele foi ordenado que comesse da comida da mesa do rei. E ele negou. Ele se posicionou firmemente, independente das consequências. Mas porque isso era o quê? Era a cultura. Era a cultura. A cultura era comer comida pagã. Consagrada. E Daniel entendendo isso, olha como isso é forte. E eu ia falar sobre isso, você até entrou nesse assunto, você é de Deus. Porque eu falei sobre futebol, dando exemplo de idolatria. Mas uma coisa também que é idolatria e faz parte de uma cultura pagã é a alimentação. Boa. Como as pessoas se alimentam vai demonstrar e apontar para o Deus que ela serve. Paulo falou, apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais. Tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Então, a nossa alimentação, como nós comemos e o que nós comemos e aonde nós comemos, vai apontar para o Deus que nós servimos. E eu aprendi isso na prática. Porque outrora, eu era glutão, era a pessoa impulsiva, ansiosa e não pensava no amanhã quando a relação era comida. E aí Deus palestrou comigo e disse que não poderia ser feito dessa forma. Hoje eu me alimento não para o prazer. Eu tenho prazer na minha alimentação, mas eu me alimento para a saúde e para a glória de Deus. E hoje o meu corpo é o templo do Espírito Santo de forma, não 100%, mas sempre buscando uma alta performance. Não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente também. Então você que come errado, você, se for cristão, você está envergonhando o nome de Deus. Porque, infelizmente, muito cristão é visto como glutão, guloso, que come muito. O crente come muito. E não é certo esse título. É uma identidade. Exatamente. E a Bíblia condena, ela usa inclusive essa expressão. O Deus deles é o ventre. Então, assim, existe realmente essa questão de você, do cardápio cultural, né, ser oposto ao cardápio de Deus. Inclusive, Daniel, ele fez o contrário. Com o seu posicionamento, Deus esteve com ele. A Bíblia diz que Deus deu graça aos olhos de Aspenaz, que era ali o chefe dos oficiais da corte do rei. Deu graça sobre Daniel aos olhos dele. Ou seja, ele se posicionou e falou, não vou comer. Me dá 10 dias que eu vou me alimentar de vegetal e água. E nós estaremos mais fortes, mais vistosos, mais bonitos do que os demais. O cara não acreditou, né? Não acreditou. Além disso se cumprir, né, de fato aconteceu, isso ainda influenciou, isso ainda mudou o cardápio. Ou seja, uma alimentação onde a comida era consagrada aos deuses babilônicos, para aquele grupo de pessoas, ou seja, no raio de influência de Daniel, ele implementou a cultura do reino. Porque aquele grupo de pessoas que eram os sábios que foram capturados ali por Nabucodonosor, que deveriam comer da comida consagrada, passaram a comer o mesmo cardápio, de ter a mesma dieta alimentar de Daniel. Vegetal e água. O que isso fala conosco? O que isso nos ensina? Que, independente da sua área de atuação, independente da voz, do alcance da sua influência, eu e você, nós podemos ser agentes de mudança. Podemos fazer a diferença no sentido de transformar as realidades ao nosso redor com a cultura do reino. Mas para isso, é necessário convicção. Você tem que ter a convicção da sua origem, assim como Daniel. Você tem que ter convicção, né, da sua fé, para que você não seja um produto do meio. Eu gosto de falar também da consciência. São 2 Cs, né? A convicção e a consciência. A consciência é que vai definir o cristão. Para conviver no meio da cultura, ele precisa estar consciente. Nos 2 sentidos da palavra. Primeiro, consciente. É o consciente de alerta. Sabe quando você está consciente de sóbrio? Você vai no cinema ver um filme com a sua esposa, com seus familiares, você não está ali para ser um consumidor, meramente. Você está ali consciente. Porque você sabe que no meio nenhuma cultura é neutra. Você sabe que no meio daquele filme pode ter pensamentos invasivos, intrusivos, de implementação de ideologias caídas, terrenas. O próprio filme agora que está lançando de Noé,
desenho, aquele desenho. Já ouvi falar disso também. Ele tá vindo com frases, com linguagem neutra. Ele tá vindo com viés de rebeldia. Isso. Ele tá vindo com... Aí qual é o que geralmente a igreja faz? Vamos boicotar, ninguém vai mais ver o filme. A igreja faz isso. Geralmente é isso, né? Sim. Mas qual que seria o caminho mais inteligente, cara? O caminho mais inteligente seria produzir um conteúdo, uma obra que pudesse... O The Chosen fez muito bem isso, né? Esse é o melhor exemplo, cara. Inclusive, a figura, a abertura do The Chosen fala muito, a própria ilustração da abertura fala muito sobre esse assunto aqui. Que é você vê uns peixes, né, que à medida que eles vão se convertendo, eles vão voltando. Mas eles não pegam uma rota alternativa. Eles não saem do aquário, né? Eles não pegam um rio vizinho. Não, agora eu sou uma classe superior, diferenciada. Agora eu sou crente. Eu tenho a minha bolha aqui. Não, não. Eles estão no meio, cara. Eles estão imersos na cultura. Eles não deixam a cultura, mas eles também não estão na mesma direção. Por isso que é uma contracultura. Eles estão na contramão, mas eles estão conscientes. Por isso que eu falei, consciência nos dois sentidos da palavra. Estar sóbrio, de você ter uma boa consciência. A Bíblia, ela diversas vezes vai trazer essa recomendação de que o fiel da balança ali sobre pode e não pode, que a igreja por muito tempo, né, tem confundido, tem achado que tem a ver com leis, com mandamentos, eu posso, não posso, pode tatuagem, pode beber. O que vai definir, né, o que pode e não pode para o cristão não são regulamentos, é uma boa consciência. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. E essa boa consciência, eu gosto de desmembrar a palavra, consciência. Ou seja, é uma ciência, é um conhecimento conjunto. Como assim? Vamos lá, você está diante de uma situação pecaminosa, você está recebendo uma informação aí no meio da cultura e isso está entrando em conflito com aquilo que a Bíblia diz. Uma tentação, você está no meio de uma tentação. Você tem dois caminhos, né? Ou ceder ou resistir. Todos nós temos esse caminho. Uhum. Agora, a Bíblia diz que Deus não nos deixa ser tentados sem nos dar um escape. Por quê? Porque todo cristão ele possui o Espírito Santo que traz essa consciência, essa ciência conjunta. Ou seja, o meu espírito sabe que o que está diante de mim é pecado. Uhum. Mas não adianta só o espírito saber. A mente também precisa saber. Por isso que é um conhecimento conjunto. É o espírito e a mente. É corpo, alma e espírito. Tá todo mundo ali ciente de que aquele é um mau caminho. Aí eu tenho uma boa consciência. Eu tenho uma consciência. Se eu peco, minha consciência foi manchada. E ela pode ser cauterizada. Ela pode se tornar daqui a pouco insensível. E a tendência do cristão é apostasia. Agora, se eu não cedo, se eu resisto, eu estou fortalecendo a minha boa consciência. Sim. Eu tenho a minha consciência em paz, porque o caminho já foi resolvido por Cristo, né? Nós temos paz com Deus. Ele resolveu a questão da inimizade, da dívida que tínhamos. Agora, o que resta para nós é cultivar a boa consciência. Perfeito. Não, e isso é interessante porque a gente está entrando no viés cristão. E existe a questão do cristão, que ele se torna cristão pela pregação do evangelho, que é o de fato que tem que acontecer, e a sua consciência entende que ele é um pecador e que Jesus morreu para dar a vida por ele, e ele confia em Deus naquele momento, e ele crê em Deus, e ele, a partir daquele momento, ele recebe a salvação de graça. Porque ele não fez nada, nós não fizemos nada para sermos salvos. Apenas nos respaldamos no sacrifício do Cordeiro, e ele que fez. Ele morreu para nós não morrermos. Entretanto, depois que eu me torno cristão, ou seja, me torno uma pequena pedra, um fragmento de Cristo, eu preciso começar a seguir e ser discipulado por Jesus. Eu não posso ser cristão e ser uma pessoa rebelde. Eu não posso ser cristão e não entrar na cultura cristã. Tem muito cristão que ele se diz cristão, mas ele não caminha dentro da cultura do reino. Uhum. Então ele pode, sabe Deus sim ou sabe Deus não, se ele vai ser salvo. Porque isso aí é uma coisa que só Deus sabe. Mas as suas obras não apontam para uma salvação. Não apontam para um discipulado de Cristo. Uhum. E ele se diz cristão. Tem um montão de crente. Não, sou cristão, mas ele faz coisas erradas, ele continua mentindo, ele continua sendo a pessoa... crentes nominais, né? Crentes nominais. Existem, eu fico assustado com pesquisas, não tem muitas, né? Tem muito mais nos Estados Unidos do que aqui. Mas existem algumas pesquisas que apontam que
todos os crentes que são crentes, em média 40% são crentes nominais. Ou seja, 40% das pessoas que se dizem cristãs, elas só falam que são, mas de fato não vivem o evangelho. Então isso é assustador, porque aí, quando fala cristão, a gente já inclui os católicos também, né? Que é a grande maioria do cristão hoje em dia no mundo. São as 3 maiores religiões, né? Catolicismo, o protestantismo, o cristianismo... Não, o cristianismo, o islamismo, e entra a questão a terceira, acho que é o budismo. Se eu não me engano, acho que o budista é o terceiro. Mas o cristianismo e o islamismo, eles estão... Inclusive dizem que em 2050 o Islã vai passar, né? O Islã vai ultrapassar o cristianismo. Então eles são muito diligentes na missão. Na missão. É o que talvez o que nos falta, né? A questão da consciência missional, que tem a ver com o que a gente está falando, sobre você entrar na cultura, né? A imagem do peixe do The Chosen, né? Não é o cara que se isenta da cultura, não é o cara que se afasta. Por exemplo, o próprio rótulo que a gente, né, acaba dando, né? Todos os rótulos de uma forma geral, mas especialmente o da música, que é a área das artes, é uma área extremamente influente dentro da cultura. Então você pega uma música e nós segregamos, nós rotulamos como gospel e secular. Né? Será que esse é o caminho? Será que realmente, se eu, dentro da minha casa, pensando agora na minha família, no meu âmbito familiar, no meu contexto, será que eu tenho que realmente ensinar o meu filho a ouvir apenas música gospel? Olha a imposição. Olha como que isso se torna algo que vai fazer com que o caminho seja oposto à missão que ele tem. A missão dele não é ser alguém fora da cultura, mas é alguém dentro da cultura, um agente de mudança. Sim. Então, quando a gente rotula música gospel e música secular, você tá sendo aí conivente aí com inclusive o mercado, né, com a indústria. Que, enfim, alavanca rios de dinheiros aí, enfim. E só tem uma letra aparentemente cristã. O gospel, né? Gospel, mas assim, a cultura, ela tá atrelada também à questão do Deus que ali foi inspirado, né? Por exemplo, como eu posso explicar isso? Toda música tem uma inspiração. Você é um cara que faz música, você é um cantor. Então você é inspirado para você. Você é inspirado pelo quê? Né? No meu caso? No teu caso. É quem eu sou, tudo o que me é toda a minha cosmovisão. Cosmovisão. Então é a sua percepção. Minha percepção. Não tem como você dissociar o artista do produto. Não tem como. Então você concorda comigo que todo artista que cria uma música ou qualquer outra coisa, uma arte, ele vai criar baseado nas suas crenças. Sim. Baseado naquilo que ele acredita que é bom e que não é. Perfeito. Então, Deus, ele vai influenciar muito na criação de louvores, adorações e etc. Sim. Tem músicas que vêm do céu. Sim, tem músicas gospel que também não vêm do céu. Não vêm do céu. Não, tem músicas gospel que são adorações e são egolatrias, né? Exatamente. Isso é fato. Mas não quer dizer que, porque o gospel está... Exemplo, uma coisa que eu vejo muito isso. Não é porque o gospel está contaminado, está muito contaminado, virou um mercado, é o mercado, né? O mercado gospel, ele o próprio nome fala mercado, então tem uma coisa muito estranha aí. Mas, exemplo, não vai me dar a liberdade de eu mergulhar em músicas seculares, não. Porque eu conheci esses dias um cristão, a gente conversou de boa, e que ele escuta pagode, que ele escuta funk, e que pra ele não tem nada a ver. E eu fico muito jeitinho conversando com ele, muita sabedoria, porque se você bater, acabou. E aí eu fui falando com ele, eu falei assim, amigo, então, mas toda música, ela tem uma influência de uma entidade sobre aquela música. Essa entidade, eu digo, é a entidade que inspirou o cantor, né? Não somente a letra, mas também a batida, né? A melodia, a sinfonia, tudo que foi feito ali, tanto é que tem músicas que eu vi, existe um estudo científico disso, que são tocadas próximo a águas e depois as moléculas delas são olhadas em microscópio, que tem músicas que elas aglutinam as moléculas e tem outras músicas que destroem as moléculas, são tudo conturbada. E quais são as músicas que fica tudo conturbada? Os rocks. Botaram alguns rocks lá pesados de algumas bandas dos Estados Unidos e as moléculas ficaram todas feias. E colocaram músicas, não foi nem cristã não, colocaram músicas clássicas, né? E aí as moléculas da água ficaram como cristais alinhadas e harmônicas.
E a harmonia existe até na música, né? E é muito lindo a harmonia, porque quando algo é harmônico, isso é a minha visão, né? Eu creio que algo é de Deus, porque Deus, ele é bom. E o que é ser bom? É conseguir fazer com que tudo esteja em plena harmonia. E a harmonia se torna bela. Por isso que a harmonia é uma grande tentação à idolatria. Satanás, ele é adorado porque ele é harmônico em algumas coisas. Tanto é que o apóstolo Paulo falou que ele tem poder para se transfigurar em um anjo de luz. Sim. Né? Então a gente tem que entender por que a gente acha alguém bonito ou alguém feio? Pela harmonia no seu corpo, a harmonia no seu rosto. O seu rosto está harmonioso, está se encaixando, né? Aí por que fica alguém feio? Pô, aí logo a gente fala, a boca tá grande, a testa grande, porque tá fora de harmonia, né? Então tudo isso tem uns pontos a ser acaixado na cultura, porque se nós entrarmos, e como você falou, não é o que você disse, mas muita gente fala isso como bengala. Não, eu posso escutar porque eu sou cristão, mas não tem nada a ver. E esse nada a ver, meu querido amigo cristão ou cristã, vai te levar para o inferno, porque o nada a ver é do diabo, né? Porque o diabo usa ferramentas espirituais para entrar na sua mente. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, vai falar que as armas da nossa milícia não são naturais, mas são espirituais. Para quê? Lá diz, para combater as fortalezas de Satanás. Aonde? Na sua mente. Então o diabo, ele através da cultura do mundo e de repetições de várias coisas, ele faz com que nós fiquemos contaminados com fortalezas espirituais. São crenças. Essas fortalezas são crenças. Você colocou numa linguagem espiritual, mas se você olhar para uma linguagem humana mesmo, racional, toda música ela é didática também. Ela é uma parábola. São Fato. excertos de parábolas. Todo produto da arte você pode considerar uma parábola, porque é uma narrativa. Tanto livros, né? Eu vou falar dos meus livros daqui a pouco. Tem os livros, tem as canções, tem as séries de TV, os filmes, eles são narrativas. E toda narrativa ela acaba trazendo uma mensagem. E ela é didática, ela traz esse apelo. Então, assim, quando eu falei sobre a questão de música gospel, música secular, e a igreja entrou por esse caminho de rotular, é no sentido de que é mais fácil ensinar biblicamente a maturidade cristã e a liberdade cristã para discernir música boa, música que presta, e música ruim, do que você dizer pode e não pode. Porque a partir do momento... Primeiro que o ser humano ele já existe uma inclinação para o proibido. Desde o Éden. Pode, não pode, é um Quando negócio... fala que não pode, a criança, o adolescente, enfim, já existe uma predisposição ali, uma curiosidade, algo que já um apelo a mais para esse indivíduo de querer fazer aquilo que não pode. Então não tem a ver com esse nível de regulamento. A gente sobe um pouco o nível da conversa e fala de maturidade. Porque a maturidade cristã vai te dar discernimento. Perfeito. Então, por exemplo, se é o mesmo cristão que fala que não pode ouvir música secular de maneira alguma, é o cristão que tem Netflix na sua casa e que assiste filmes que também são produtos artísticos, produtos culturais, né, de uma cultura secular, mas o filme não tem nada a ver. Mas o filme às vezes tem cenas de sexo. O filme às vezes tem cenas de drogas. Palavrões. Que ensinam também, que são liturgias que estão ali ensinando. Tem uma didática ali. Então certo, eu não via nada. Não, aí é que tá. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí é que tá. O cristão, ele não pode tapar os olhos para a cultura. Ele tem que estar ali no meio, mas ele tem que ter filtro. Mas você acha que influencia ou não? Se o cristão ficar vendo filme que não é cristão, filme de outras culturas, filmes de morte, filmes de terror, filmes de sexo, se o cristão ficar escutando música de pagode, rock, isso influencia ou não na vida dele com Cristo? Influencia, total. Então não fala isso pro pessoal, que o pessoal tá querendo já. Não. O pessoal tá assim, então eu vou. Porque as pessoas às vezes usam isso como somente um argumento. Opa, então dá pra fazer. Vou dar um jeitinho aqui. Né? Porque acontece, é aquela questão do bebê. Beber é pecado? Não. Beber bebida alcoólica, segundo a Bíblia, não é pecado. Nossa, só que eu sei, estudando hoje em dia, que nós temos muitos estudos, que o álcool, ele não faz bem para nossa massa encefálica, nosso cérebro, ele não faz bem. Ele degrada, ele resseca o nosso cérebro. Ele também diminui a nossa performance do nosso corpo físico e também a nossa mente. E sabendo que ele não tem nada a agregar, porque muitas pessoas alegam o seguinte, não, o vinho faz bem, então o vinho faz bem por causa da uva, por causa do resveratrol. Né? É uma substância que a uva tem, que é antioxidante, etc. Mas o álcool não faz bem.
Então por que eu vou beber se eu sei que não faz bem? Não, porque eu posso. Beleza, você pode, mas nem tudo que você pode, você faz. Você tem que ter essa noção, esse discernimento. Então é bom a gente aplicar isso para as pessoas. E voltando aqui, não beba. Não, o conselho que eu dou, eu não bebo e aconselho não beber. Ah, mas eu bebo e não tem nada a ver. Mas você pode influenciar pessoas a beberem e essa pessoa pode ser um alcoólatra. Essa pessoa vai para o alcoolismo pela sua influência. A grande chamada do apóstolo é em relação justamente a isso, né? Não se tornar pedra de tropeço para um irmão que talvez tenha uma dificuldade nessa ou naquela área. Então eu acho que é uma boa baliza, é um bom balizador você pensar sempre no próximo. O que eu faço glorifica a Deus diante do meu irmão? O que eu faço ou deixo de fazer vai dar um bom testemunho diante do meu irmão? Se a resposta for sim, tudo bem. Se a resposta for não, e você estiver convicto disso, né? Se você tiver maturidade para discernir que não faça, porque isso não vai glorificar a Deus, isso vai ser uma pedra de tropeço para o seu irmão. Então o ideal é não fazer. Então assim, não... Mas aí que tá. O foco não está nas coisas em si, né? Na cultura em si, mas no quanto da cultura do reino está em mim. No quão convicto eu estou dos princípios, da virtude de Cristo, né? do fruto do Espírito. Quanto do fruto do Espírito existe no Ricardo para eu chegar diante de uma situação em contato direto com a cultura, onde aquilo é pecado, onde aquilo vai ferir os princípios de Deus. Eu só cometo esse pecado caso eu tenha um entendimento, a convicção de que isso está ferindo os princípios de Deus. Tanto que tem pecados que você vai cometendo ao longo do tempo e que você não percebe, e que à medida que você vai... Não sei se você já teve essa experiência. Vai amadurecendo, você vai amadurecendo, você vai falando, caramba, isso aqui era pecado. Quer ver um pecado que eu fiz muito no passado, hoje não mais, e é um pecado que até certo ponto é grave? Aconteceu comigo esses dias. Fui fazer uma compra de uma carne, né, um frango. Aí deu lá 80 e poucos reais. Só que o rapaz, ele tinha colocado na balança e tinha errado o código. E ele fez de novo. Aí ele colocou no saco os dois códigos. Ele colocou 80 e pouco, mas ele tinha colocado antes o preço de outra coisa. Era coxa sobre coxa, que era 30 reais. Olha a diferença. 30 reais, deu 31 e aqui deu 85. E aí na hora você olha aquilo ali, hoje eu não tenho esse problema, mas eu ficava lembrando como é que eu era, porque antigamente eu queria me dar bem. Então eu pensava assim, olha a minha cabeça, o dono do mercado já ganha muito dinheiro, essa mercadoria tem algumas perdas e tal, então isso aqui não vai ter influência nenhuma, eu vou pegar, vou me dar bem, isso aqui foi pra mim. Hoje, eu olhei isso ali ontem, foi aconteceu isso comigo ontem, eu olhei, na hora eu fui, tirei os 30 e pouco, joguei fora, fui lá pagar, mas eu fiquei lembrando como eu era, como é que era a minha mentalidade, a minha consciência antigamente, né? Como você falou. Então, por quê? E outra coisa que é interessante também, embora de repente isso não seja um pecado que vai te levar para o inferno, para o lago de fogo, né? Possivelmente não, mas isso vai te dar consequências. Quando você trata alguém mal ou trata alguém de alguma forma, aquilo que você fez ou tratou, aquilo volta para você ou para os seus filhos. Isso é fato. Tudo que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Mas se não pagar aqui, tu vai pagar do outro lado. O próprio Senhor Jesus falou, se você tem um problema com seu irmão, você vai até ele, deixa a sua oferta no altar, não ofereça, vá até ele, resolva o seu problema e volte. Porque se você morrer, você vai ter que pagar e você tem que pagar até o último centavo, até o último centavo. Então muitas pessoas não têm essa ideia de pagar dívida, achando que não, Jesus morreu por mim, eu posso fazer o que eu quiser. Não é muito bem assim, não. Exatamente. Inclusive, porque as boas obras, elas não são a causa da minha salvação, mas elas certamente são a consequência. Então eu não sigo os princípios, né? Eu não procuro andar como Cristo andou para que eu obtenha a salvação, mas porque eu já obtive. Porque eu creio que ele já conquistou para mim e por isso eu demonstro, eu desenvolvo. Que eles até falam, desenvolver, né? O sistema desenvolver e também eu uso o termo tem um termo que é utilizado também, que é manutenção da salvação. Tem esse termo na teologia. Eu não gosto muito desse termo não, particularmente. Eu prefiro desenvolver. É porque manutenção parece que você está cooperando com Deus, né? Na salvação. Você não virou calvinista não, né, cara? Cara, eu já sou calvinista, só você olhar pra minha testa. Né? Eu lembro que a gente tava conversando, você tava indo tá fazendo lá a faculdade ainda, né? Eu faço o Instituto Reformado de São Paulo. Reformado. Então tem um pezinho. Até essa questão da cultura do reino envolve essa questão de escolas teológicas.
E eu aprendi, como eu te falei, eu aprendi a Bíblia com a Bíblia. Eu não tive nenhum professor calvinista, ou arminiano, ou etc, ou herculano, etc. Quando você vai numa escola que ela tem um viés, né, seja teológico ou de repente de outra cultura, exemplo, eu já participei de uma religião afro, o candomblé, né? Participei, cara, aprendi muita coisa lá dentro, linguagem urubá, aprendi sobre o xirê, sobre a ordem dos entre aspas, santos que eles falam que são. E existe uma cultura ali, sabe? Existe toda uma didática, uma dinâmica. Aqui vai aqui por causa disso, esse número entra aqui por causa disso, tem que dar 7 voltas ali. Eles usam a cruz. Eles usam cruz. Eles usam imagens, símbolos. Tudo isso faz parte de uma cultura. Sim, por isso que eu não tenho dúvidas que toda cultura expressa a vontade de um Deus. Faz sentido. Para mim, em última análise, é porque eu prefiro o termo ídolo. Porque deuses, né? A gente não, sabe mas você se torna um Deus. Aquilo ali se torna um Deus para você. É um né? ídolo. É um ídolo. Sim. Ele se torna um Deus. Concordo. Né? É igual a comida e etc. Então, assim, a gente falou aqui, mas como? Você citou, eu quero até que você repita aí, inclusive você pode até entrar nesse assunto, como nós conseguiremos introduzir na nossa mente, introjetar no nosso corpo e na nossa vida a cultura do reino? Quais são os meios, mecanismos, ferramentas para a gente fazer isso? Não tem outro caminho senão as disciplinas espirituais, né? É oração e palavra. São se não me engano, não sei se foi Lutero, foi algum reformador aí que disse que são os 2 lemes do barco, né? É oração e palavra. São 2 remos, perdão. Se eu remo com um remo apenas, eu vou andar em círculo, né? Se eu priorizo só a oração, esqueço da palavra, eu vou ficar andando em círculos. E o contrário também. Ou seja, oração e palavra. Né? Eu tenho uma vida de oração, eu tenho esse diálogo com Deus, eu estou ali confessando pecados, me quebrantando, buscando a presença do Senhor, buscando desenvolver o fruto do Espírito que está em mim, que requer ser desenvolvido, por isso é um fruto, é uma semente, precisa ser regado, né? Não é algo que já está pronto. Eu não sou plenamente manso, não tenho plenamente domínio próprio, mas eu já sou e já tenho tudo isso nele. O fruto é interessante, você falou de fruto aí, é até legal. Sabe como é que eu vejo isso, do fruto? A gente só vive o fruto do Espírito quando as pessoas à nossa volta provam daquilo que a gente faz. Porque fruto tem a ver com paladar, com gosto. Legal. Então, se as pessoas à minha volta, elas sentem o gosto de Jesus, eu estou gerando o fruto do Espírito. Entendi. É como o cara gerar fruto para exibir, né? Só ele, sem contato com ninguém. Não, eu tenho o fruto do Espírito, mas eu tô aqui como alguém que tá só exibindo. Né? Não, aí não é fruto. O fruto do Espírito, ele só é fruto quando as pessoas à minha volta, elas sentem um gosto de Deus. E fruto, ele dentro dele, é interessante isso, porque o fruto ele serve para manutenção da vida. Então todo fruto está contido nele nutrientes. Então, se as pessoas provam do fruto do Espírito através da minha vida, eu sou basicamente uma árvore, ou um galho da árvore, que a árvore é Jesus, e esse galho que sou eu, estou dando vida para as pessoas através de um fruto que veio da seiva, e a seiva é o Espírito Santo. Então, eu estou só ali, sendo só um instrumento de ligação da pessoa com a árvore que é Deus. Legal. Então eu enxergo muito isso. Então o fruto só é válido quando gera prova de Deus, de Jesus, e quando gera vida. Tá gerando vida? É fruto do Espírito. Tá muito barulho, muito movimento, mas não tem vida, não tá sentindo o sabor de Jesus? Isso aí é falso fruto. Isso aí é um falso crente, um falso profeta. É assim que eu enxergo. Perfeito. Né, em relação a isso. E isso é muito bem desenvolvido na oração, né? No seu tempo a sós com Deus. Eu gosto, cara... Eu costumo dizer que eu tenho um tema só de pregação, né? Quando sou convidado para pregar nas igrejas, aí é sobre jardim secreto, né? Quarto, eu só mudo o nome, né? Ou é tenda pessoal, jardim secreto, nuvem, mas é tudo a mesma coisa. É o seu tempo a sós com Deus, a sua comunhão, o seu tempo de intimidade. Eu gosto dessa tônica de você ter, né? Não depender da reunião coletiva para você desenvolver a sua comunhão com Deus. Pelo contrário. Até porque isso acontece uma vez por semana. Nem dá. Não dá. Mas se a gente for parar pra ver antigamente, como é que era? O culto lá em Siló, o Shiló, o pessoal pode falar hebraico, era uma vez por ano, pô. Você imagina? Era uma vez por ano. Se o cara depende se a maturidade espiritual dele dependesse desse culto, ele tá morto. Então ele precisa nutrir isso ao longo da semana. Ele precisa ter essa vida
de devocional, essa vida, né, de lugar secreto, né? Mateus 6:6. E aí entra na cultura, e você falou uma coisa que você falou lá atrás, veio Clemente aqui, ó. Você falou assim, não, Jesus veio como homem, ele veio aprender, ele fez, aconteceu e manifestou o reino através da cultura ali. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que quem trouxe a cultura para os judeus foi Deus. Lá em Levítico, Deuteronômio, Números, quem trouxe, ele que deu as ordens, né, os preceitos, as leis. Legal. Então, assim, eu creio o seguinte, eles antigamente estavam em trevas. Trevas, biblicamente falando, é falta de conhecimento. Então, eles não tinham conhecimento. Exato. Eles, pô, eu vou fazer isso aqui porque fizeram, eu vou fazer aquilo ali porque fizeram. Eu vou me vestir assim porque eu tô vendo gente se vestir. Então, eles seguiam os rudimentos do sistema, do mundo. Assim como Paulo falou pra gente não seguir. E aí Deus falou assim, agora vocês vão fazer isso, aquilo, isso. E ele começou a falar, faça isso, não faça isso. Por que Deus fez isso? Porque toda criança, ela não tem, por mais que você fale bem, bonito, etc., ela não tem discernimento. Uhum. E todo cristão novo, ele é uma criança na fé. Então ele precisa do não faça e faça. Com a sua maturidade, o seu crescimento espiritual, ele vai entendendo e vai tendo discernimento, como você falou. Então ele vai discernindo o que tem que fazer e o que não tem. E o melhor, esse cristão que amadurece, ele se torna um irmão mais velho e ele começa a cuidar dos mais novos. E ele guia os irmãos mais novos a um caminho de maturidade. Qual o problema de hoje da igreja? É porque a maioria dos cristãos são crianças, são infantis. Sim. Né? Então existe essa perda do que eu estou fazendo, do que eu tenho que fazer, porque a maioria é imaturo, é criança. E a maioria das igrejas também tem uma pregação de maternidade. Eu te fiz uma cirurgia uma vez, né? Até compartilhei uma vez contigo, né? A questão do câncer. Eu fiquei numa ala de maternidade. E engraçado que na aula de maternidade, todas as portas, né, dos quartos onde as mamães estão tendo seus bebês, tem o nome do bebê. Então você vai lá, você via aqueles enfeites, né, aquelas guirlandas bonitas lá com o nome do bebê. Se era menina, era azulzinho, né? Henrique, tava lá com um anjinho, não sei o que lá. Quando você abre a porta, tem bolas, tem enfeite. Por quê? Para o Henrique nascer naquele ambiente preparado para ele. Ou seja, o Henrique ali é o centro das atenções, porque ele está numa maternidade. Então, muitas igrejas têm essa mentalidade. O culto, ele é preparado para o nascimento. Eles preparam toda a palavra para o Henrique. Você está me entendendo? Uhum. Aquela pregação muito voltada para o eu, aquela pregação muito voltada para as coisas daqui, aquela bem superficial, aquela papinha mesmo, sim, sabe? Do evangelho. Centro humana. Isso, exatamente, centrada no eu. E isso não tem problema em si. Acontece que tem muitos novos nascimentos, né? Tem muitas conversões acontecendo. O problema é quando todas as programações da igreja são isso. Aí não desenvolve, aí você tem um berçário. Berçário, uma igreja interdependente do pastor, porque o pastor se torna o pai. Exatamente. Aí a figura do pastor bíblica some, porque o pastor bíblico é o que conduz e ajuda e auxilia, é o que pastoreia. A ovelha não é dele, a ovelha é de Jesus, mas ele vai pastorear. Mas o pastor de hoje em dia, infelizmente, se torna um pai, um ditador, um líder, um rei, um grande homem que ele é intocável. Semideus. Semideus. Mas, ó, fala aí sobre a questão das ferramentas que você falou de oração e palavra. Sim. Isso é muito importante, então aplica na sua vida aí. Ferramentas para você estar dentro da cultura do reino, como o pastor Ricardo falou, é a oração e palavra, assim como Daniel fazia na Babilônia, que ele orava constantemente e buscava a palavra. Então faça isso na sua vida. Agora fala de ferramentas, de repente, que possa ser vista, como, de repente, músicas, livros, artigos, blogs e vídeos. Como é que pode a gente utilizar isso? Isso entra naquele termo que eu falei sobre influências, né? Sobre sermos influenciadores. Nós fomos chamados para influenciar. Cada um dentro da sua esfera. Nós vimos que Daniel, ele mudou o cardápio naquele grupo de pessoas, naquele grupo de amigos, de colegas que estava ao redor dele. Ou seja, na área de influência de Daniel, ele realmente exerceu uma influência a ponto de mudar o cardápio. Então nós podemos trazer isso para o nosso âmbito pessoal, para o nosso trabalho, na faculdade, na escola, na academia. São ambientes onde vocês podem, todos nós, né, podemos intencionalmente... olha como que muda, né? Eu não estou chegando nesses ambientes como mais uma pessoa, como mais um membro. Eu estou chegando como um agente de mudança. Eu estou chegando como um influenciador do reino. Né? Eu não entro na academia
eu não tiro folga de ser cristão, porque ali é o meu momento de academia, e eu vou dar um tempo aqui, vou dar um pause, daqui a 1 hora eu volto a ser crente. Aí o cara vai, muda, bota o funk no som e fica ali marando no funk, pá, enfim. Não, muito pelo contrário, você vai ser um Daniel ali, né? Você vai ser um Daniel a ponto de, se tá todo mundo ouvindo, eu tava refletindo sobre isso esses dias, se tá todo mundo na academia ali com fone no ouvido, cara, eu vou malhar sem fone. Mas por quê? Você não quer uma motivação para você continuar? Não, eu quero estar sensível à voz do Espírito Santo. Vai que aquele cara que vai revezar o aparelho comigo precisa de uma palavra e eu carrego isso comigo. Né? O cristão, ele carrega algo que a palavra, ela se torna carne, né, conosco. Então, nós somos cartas vivas. Sim. Então, a Bíblia, nem todo mundo tem acesso, embora esteja amplamente distribuída, mas nem todo mundo tem acesso a verdade da palavra. E você é essa verdade. Nós somos essa verdade. Nós somos luz. Então, eu penso que ser um influenciador do reino é isso, requer um pouco mais de intencionalidade. Né? Eu estou nos ambientes, mas eu tenho a consciência, olha a consciência novamente, de que eu sou um agente de transformação ali. Né? De que eu sou um Daniel naquele lugar. Cara, se você percorrer toda a narrativa do livro de Daniel, você vai... É o melhor exemplo. Inclusive, Babilônia é um termo para cultura que nós vivemos. Né? É um termo bíblico e apocalíptico para o mundo que nós vivemos. Então, nós estamos na Babilônia. Babilônia e Egito. Exatamente. Mas nós não pertencemos à Babilônia. Nós estamos no meio. Nós devemos estar no meio. Porque o papel de Daniel ali foi crucial. O papel de Esdras, Neemias ali durante o cativeiro foram cruciais. Então, foram pessoas que assumiram uma posição e uma condição de representante de uma pátria diferente, de uma pátria externa. Uhum. É uma figura para nós. Nós estamos aqui como representantes, como embaixadores de um reino superior. Então, eu preciso me comunicar, cara. Eu preciso falar a linguagem dos caras. Então, eu não vou criar minha própria linguagem. Eu não vou ter a minha subcultura gospel. Não vou ficar aqui fechadinho dentro das 4 paredes da igreja. Cara, não, eu tenho que ir para o mundo. Esse é o grande desafio. Só que aí tem que ter um cuidado do pai, né, do pastor. Tem um cuidado do cara que vai chegar e vai falar, não, você é novo na fé, você precisa de papinha. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, você precisa de leite materno, leite espiritual, né, leite da palavra. Então você não pode ser colocado em alguns ambientes. Agora não, cara, você carrega algo de Deus, você deve estar. Tem alguns influenciadores cristãos, missionários aí, tem um rapaz que eu sigo, que é o Luca Martini, não sei se tu conhece. Acho que eu conheço, branquinho. Ele fazia esse trabalho muito nas baladas, cara. Ele ia nas boates, ele ia nas raves. E, cara, ia assim... Pregava lá, né? Pregava, ele ia pra pregar, ele ia consciente. Então, assim, é uma coisa que você pode transformar em doutrina, que todos nós devemos ir agora em todas as baladas? Não. Mas é algo que o senso de missão dele gritou tão forte, que fez com que ele assumisse esse papel, né? Essa vocação específica e cumprisse o ID. O ID é isso, cara. O ID não é apenas nações. O ID não é ministério dentro da igreja. Focar apenas ali nas Sim. 4 paredes. O ID, cara, é você ser um agente do reino, um influenciador do reino, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que você entrar. Perfeito. E ele foi pregar nas baladas porque acho que, de repente, ele já vivenciou as baladas na época de Bundo, né? Então, geralmente, de onde ele foi tirado. Deus logo vai te colocar em lugares que você já vivenciou pela o seu calo emocional. Na psicologia, existe um termo chamado repertório, né, emocional. Então, o que é repertório emocional? Você cria uma série de ações dentro de um ambiente que, continuamente sendo repetidos, você começa a se adaptar àquilo. O ser humano é altamente adaptável. Então, imagina um cristão consciente, maduro, adaptável a um bordel, a um mundo, a uma balada. Ele não vai ser mexido por aquilo. Porque ele já vivenciou aquilo. Aquilo pra ele não sobe nem desce. Eu falo por mim, porque a prostituição, pra mim, não é nada. A mulher, cantada fora. Essas tentações hoje não me pegam, porque eu já vivenciei isso no passado, superei, sofri, vivenciei, alcancei um nível de maturidade. Mas não quer dizer que você não vigia? Não. Quer dizer que por isso que eu vigio e por isso que eu tenho um nível de consciência tão alto acerca disso, que eu não deixo que me afete. Porque você falou muito sobre a questão da tentação, a gente resistir e tal, e muitas pessoas estão nos vendo, mas a Bíblia fala, né, usando o termo resistir, ela manda resistir ao diabo, mas quando você for tentado, caso você esteja sendo tentado em alguma área, seja ela financeira, seja ela sexual, seja ela qual for a área, a tentação, ela deve ser, você deve fugir dela, você deve sair correndo dela.
Por quê? Porque quando você é tentado, tem a ver com a sua carne, tem a ver com o seu pecado de estimação, tem a ver com as suas vontades. Toda tentação, ela vem sobre nós por causa dos nossos desejos. Sim. Você não é tentado simplesmente porque o diabo quer. Ah, não, vou tentar ele ali. Não, ele vai analisar a situação que você está envolvido, ele vai ver a inclinação que você tem e ele vai disponibilizar coisas, ferramentas, artifícios para que você caia. Não ele faça você cair, você que vai cair, né? São os manjares do rei, né? Os manjares do rei. O que o diabo fez com Jesus. Sim. E olha que interessante, a primeira tentação que Jesus foi provado, se você é Deus, né? Se está com fome, pega essas pedras e transforma em pão. A primeira tentação do diabo foi na área da alimentação. Quantos crentes não caem nessa área? Quantos crentes não são glutões, ou então não conseguem fazer um jejum, ou então pior, são dominados pela comida. Eles almoçam pensando no lanche, eles lancham pensando na janta, e eles são pessoas inflamadas, doentes, e às vezes você está cheio de doença, orando a Deus pedindo cura, aonde a cura está na sua boca fechada. Boa. A cura está quando você come direito, para de comer açúcar, para de comer besteira, começa a se alimentar direito, para que você possa ter cura, porque às vezes Deus não vai te curar, porque o que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Então eu melhorei minha vida 100% depois que comecei a me alimentar certo. Além de perder peso, melhorei rinite, acabou. Acabou, eu não tenho crise nenhuma alérgica. Detalhe, eu fiz um teste, cara, muito doido. Eu fui na poeira e fiz assim, na poeira, não deu nada. Não senti. Antigamente eu só sentia uma frechinha de poeira, acabou. Eu ficava espirrando, espirrando, espirrando. Gelo, vento, acabou. Eu ficava espirrando, espirrando, espirrando. Eu não tenho mais nada. Por quê? Eu tirei o açúcar refinado. Eu parei com café. Eu não parei, mas diminui mais de 80% do meu glúten. Eu não estou mais ingerindo tanto glúten como eu ingeria. Ou seja, meu corpo está desinflamado. Legal. E é uma coisa simples, né? Sim. E questão da cultura, você estava falando aí, fala da questão de livro, música, que vamos lá, ó, o pastor Ricardo aqui, ele é humilde, tá? Porque ele é escritor, ele é cantor, ele é compositor, então você influencia muito a cultura do reino em muitas pessoas. Então, esse entendimento de influenciar, de ser um influenciador, me faz olhar para o meu chamado particular, para a minha vocação, dessa forma. Tudo que eu sou, todos os dons que Deus depositou em mim, eles são sementes. Eu carrego isso comigo. Então, assim, o que define o Ricardo? O Ricardo é um cantor? O Ricardo é um compositor? É um escritor? Não, se eu coloco, por exemplo, Você não se rotula. Se eu me rotular como escritor, eu já não posso. A sociedade não permite. Eu não posso cantar. Ninguém vai ouvir as minhas músicas porque eu sou o escritor. Ele não pode, cara, que absurdo. O cara, né, querer atuar em duas áreas. Não. Então, eu fujo disso. Né? Eu sou alguém que está aprendendo e ensinando enquanto aprende o caminho da intimidade com Deus. Por meio de músicas, livros, pregações, conversas, resenhas. Eu gosto de desenhar, de design, né? Então, toda essa pegada artística é quem eu sou, cara. É o que eu carrego. São essas sementes que eu vou distribuir, porque né, esse é o meu modus operandi. Então, hoje eu tenho aqui comigo, né, alguns livros que Deus me deu a graça de escrever, né, ao longo da minha caminhada. Eu caminho com o Senhor desde 2009, né, que me converti. E esses livros são, assim, os mais recentes, são meus xodóis, assim, cara. São como filhos, né? E esse aqui, eu quero falar com você que está me acompanhando, né? Vou aproveitar e fazer um merchan aqui, né? Fazer propaganda. Esse aqui se chama Status Gospel. Ele fala sobre uma denúncia, né, para todo um sistema religioso, caído, mal intencionado, que infelizmente em muitas igrejas a gente consegue ver, consegue discernir, especialmente através dos escândalos que você acompanha pela internet, através aí, né, de um perfil ou outro que você segue no Instagram. Isso é real, infelizmente acontece, as igrejas evangélicas não estão isentas desses escândalos, e esse livro ele fala um pouco sobre isso, mas não apenas como uma denúncia, não é um apontamento de dedo, mas é um apontamento bíblico de uma resolução, buscando seriamente uma saída, uma solução para esse problema. Né? Inclusive o subtítulo é Desmascarando a Bolha e Despertando a Noiva de Cristo, a Igreja do Senhor. E como eu falei com você, meu brother, isso é um presente também. Que isso, ó. Esse aqui, Meu Eu Real, ele já é um pouco mais voltado para a identidade. Nós falamos aqui sobre cultura, sobre a questão da cultura ter como alvo principal a sua identidade, porque realmente a nossa identidade ela é a base para que a gente possa definir o nosso destino,
né? Se eu não sei quem eu sou, qualquer destino para mim serve. Se eu não defino em Deus a minha identidade, eu estou sujeito aí a ser moldado pela cultura terrena, pelas ideologias terrenas, pelo que o Instagram diz que eu sou, pelo que o mundo diz que eu sou, pelo que o meu pecado diz que eu sou. Não, eu não sou o meu pecado, eu não sou o que eu cometi, o que eu faço, o que eu fiz, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou na sua palavra. Então esse livro, Meu Eu Real, fala justamente sobre identidade real. Eu gosto da brincadeira da palavra real. Só no português a gente vê isso. O real aqui, ele serve como verdadeiro, mas também como descendente de realeza. Então, eu e você temos uma identidade real, porque existe uma identidade verdadeira e que é descendente do rei. Amém? Presente para você também, João. E esse aqui é primeira mão, cara, esse aqui se chama Paralelos entre Dois Mundos em Visão Aberta. Esse aqui eu ainda nem lancei. Ele está em pré-lançamento, já tem aí um link na Amazon, se você pesquisar lá, Paralelos, na Amazon, na Americanas, em várias livrarias online, você vai achar. Foi publicado pela editora Viseu. Esses dois eu fiz de uma forma independente, né? Eu mesmo publiquei, mas esse aqui não, fechei, graças a Deus, o contrato com uma editora. E cara, uma ficção. É uma parábola, né? Vamos colocar assim. É uma parábola em formato de duologia, porque são 2 volumes. Esse é o primeiro volume, o volume 2 eu ainda não publiquei. Mas basicamente é uma história que se passa no futuro, onde o Luca, que é esse personagem principal, ele tem a missão aí de, juntamente com outros combatentes, né, que a gente chama de desencadeadores, eles têm a missão de resgatar vítimas que estão prestes a cometer embaraços. Embaraços é uma espécie de pecado, mas eu não uso esse termo pecado. E esses embaraços acabam por prejudicar a vida dessas pessoas de formas inúmeras. Então, esses combatentes, eles chegam no momento exato, porque quem provoca essas situações são seres de uma outra esfera. São seres de uma esfera que eu chamo de labirinto sombrio, e esse labirinto sombrio possui aí o que eu chamo de servidores do mal. Esses servidores do mal são arpias, são sereias, são piratas do além-mundo, e, enfim, são alguns seres que eu coloquei alguns nomes diferentes aí, que na verdade são como se fossem demônios ali, né? Sim. E eles acabam influenciando as pessoas a tomar mais decisões, fazer mais escolhas. E esse grupo de pessoas aqui, os desencadeadores, eles são como se fossem a igreja, né? Para estar ali no momento de combater, e há um confronto, há um conflito, existem armas especiais para você poder lutar com esse tipo de ser, porque são invisíveis, eles estão aqui agora, mas ao mesmo tempo você não consegue ver. Então, enfim, eu faço essa brincadeira meio de Stranger Things, né? Para quem já viu a série vai se identificar. E existe o personagem central, que é o Cordeiro, né, cara? O Cordeiro é esse leão branco de 6 asas, que ele é uma referência direta a Cristo. E ele está ali o tempo todo também mentoreando, né, liderando essa equipe de combatentes. Esse presente é para você. Não lancei ainda, vou lançar agora em dezembro, dia 6 de dezembro. Falta só definir o lugar, vou lançar de forma presencial, fazer o lançamento do livro, mas já tem aí nas livrarias online, você pode pesquisar e adquirir o seu. Tá em pré-lançamento. Muito forte. Paralelos entre Dois Mundos em Visão Aberta. Ricardo Soares. Olha só, esse livro aqui, muito bom. A sua narrativa que você trouxe aí, né? Esse pequena introdução já deu vontade de ler. Que é uma história bem legal, né? Legal, obrigado, cara. Isso aqui é algo... Você fez voltado no público mais jovem, vamos dizer assim. Ele tem esse público... Essa pegada. Infanto-juvenil, né? O jovem, adolescente. E ele tem essa inspiração também em C.S. Lewis, né, cara? Crônicas de Nárnia, tem essa pegada. Ele tem um pouco de fantasia, mas ele também tem essa distopia, né? Uhum. Essa distopia, essa ficção urbana aí, se passa numa cidade, só que uma cidade futurística, depois de uma catástrofe ambiental que praticamente acabou com o mundo. Então é um cenário distópico mesmo, né? De fim de mundo. Então você imagina, você junta tudo isso e você tem um pano de fundo para essa história, né? Para a história que é muito contemporânea, né? É uma parábola, de fato, do papel da igreja hoje na cultura. Agora imagina quantas pessoas, lendo os seus livros, elas vão ser influenciadas a se aproximar de Deus, né? Essa é a ideia. E a questão é que aqui está envolvida a cultura do reino, né? Isso aqui faz parte da cultura do reino. Exato. E isso é muito importante. Você aí que está me vendo, esse aqui vai lançar ainda, vai lançar qual dia? Dia 6 de dezembro. 6 de dezembro, Paralelos, já tem o meu. Mas você pode ir lá na Amazon, procurar lá na Amazon, já acha? Já tem. Então vai na Amazon agora lá, termina de ver essa live, né?
Depois você vai lá e procura Paralelos, muito bom. E Meu Eu Real, isso aqui eu vou ler, achei muito legal porque fala sobre identidade, eu gosto muito desse assunto. Também acha na Amazon. Você acha na Amazon, ó, Meu Eu Real, recomendo, nem li, mas recomendo, porque tudo que tem a ver com identidade e reino de Deus, eu recomendo, então é muito bom, eu vou ler esse livro aqui, então vá lá na Amazon. E Status Gospel, isso aqui eu achei bastante legal, a capa, cara, muito, olha só como é que a capa é muito top, né? Isso aqui é um passarinho que tá como se fosse as vendas caindo, é tipo isso, né? Tem outros do lado de fora que estão livres e estão querendo tirar ele dali, né? Ele tá enganado ali. Ele tá enganado. Tá com venda, tá cego, tá preso na religião. Muito forte, né? Muito forte. Então, tudo na Amazon, faz o pedido e quem quiser adquirir de repente no teu Instagram, fala o teu Instagram aí, pessoal. Meu Instagram é Ricardo AZ Soares. Tudo junto, Ricardo AZ de Azevedo Soares. Você consegue achar lá também. Tá aparecendo na tela aí. E aproveita já e emenda e fala sobre o teu projeto da música. Isso, e a música é um projeto muito, muito Ricardo, assim, cara, porque é praiano, é um som praiano, é um pop leve e a gente... Tem a ver com o Rio das Ostras, Macaé. Tem a ver com o Rio das Ostras, cara, eu sou nascido e criado aqui praticamente, né? Eu só não nasci aqui porque não tinha hospital na época. Então eu nasci em Macaé, mas eu sou criado em Rio das Ostras e eu quis mostrar um pouco da atmosfera de Rio das Ostras através da música. Só que é uma música cristã, né, não rotulada como gospel, mas com letras que dizem, né, respeito ao relacionamento com Deus e com os irmãos. Então, é um pop leve, uma pegada de Salomão do reggae, né, Armandinho, para quem conhece aí também. É um reggae, um acústico, um pop, enfim. Se chama 12-1. 12-1, tudo junto e por escrito. Tem no Spotify, tem no YouTube também. Já tem um clipe lá rolando da nossa música de trabalho, Mil Sorrisos, que é uma música que fala sobre lugar secreto. Muito legal a música. E 12:1 diz respeito, é uma referência direta a Eclesiastes, né? 12, versículo 1, que é lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, todas essas canções eu tomei para mim como um lembrete. As pessoas que estão ouvindo, eu quero que elas recebam essa narrativa, essa parábola também, né? De forma a se lembrar que existe um Criador, né? Que existe um Deus que está ansiando por se relacionar com ele no secreto, por matar a saudade dele, por estar desenvolvendo esse relacionamento. E essas canções têm essa finalidade, de atrair para esse lugar, para esse ambiente. Entendi. Convido o pessoal para lá, para assistir, para ver. Então você pode digitar aí no Spotify 12:1, tudo junto e por extenso. Você vai encontrar aí também esse projeto musical com essas 6 canções que já estão disponíveis, 6 singles, né, da banda 12:1. Tem no YouTube também e também tem o Instagram, que é 12:1 Oficial. YouTube, 12:1 Oficial. Instagram, 12:1 Oficial, tudo junto. Perfeito. Vai lá, dá essa moral. Eu vi essa música Mil Sorrisos muito linda, né? Achei Legal, muito legal, bem inspirada, bem assim, bem alegre. E poética. Poética. Tem uma linguagem mais poética. Traz ali uma... Tu vê que é feita com a alma, né? Sim. É feito com a alma, é feito de dentro, não é algo assim, vou fazer isso aqui pra ganhar dinheiro, não é isso? Isso aí. É feito com a alma, né? Amém. É pra comunicar aquilo que você tem dentro. Então isso é muito importante. Então quando a gente leva o evangelho adiante, através de livros, músicas, palestras, pregações, eu sei que você também participa, você prega, né? E a conversa, o dia a dia. Eu acho que a maior forma de você levar a cultura adiante é o boca a boca, né? Exatamente. É o boca a boca. Toda a tradição, ela vem assim, né? Isso. É a tradição oral, né? O próprio Deus implementou isso no povo de Israel através dos mandamentos, mas também tinha a famosa o mitzvah, né? E ali esqueci, mitzvah e outro nome lá que eu esqueci o nome, enfim, a lei oral. E aí eles falavam coisas que era passado de tradição em tradição. Inclusive o próprio Shabat deles, todo Shabat os filhos são orados e recebem a bênção ali dos filhos de José, que é Efraim e Manassés, né? E as mulheres, elas recebem uma bênção da mulher virtuosa, em Provérbio 31. Legal. Então, assim, é uma cultura muito forte, né? Você olhar para sua mulher e falar, mulher virtuosa, quem achará? E começa ali a profetizar e declarar. E é uma coisa também que faz parte do nosso dia a dia. Infelizmente, muitas pessoas, por não entender isso, elas falam palavras contrárias àquilo que Deus quer para a vida delas. E elas atraem para as suas vidas coisas ruins. Onde a cultura de Deus é justamente falar, pensar e se mover como aquilo que você pretende e quer ser. E não somente o que você quer ser, como aquilo que Deus quer que você seja.
Sim. Né? A Bíblia fala assim, trazei à sua memória aquilo que te traz esperança. Sim. Então a gente tem que o tempo todo estar pensando naquilo que traz esperança, que é a palavra de Deus. A gente tem outros recursos, como o livro do pastor Ricardo, músicas e outras coisas mais, mas a palavra de Deus é o centro da sua vida e deve ser sempre, porque eu falo por mim, o que me sustenta hoje de pé e vai me sustentar o resto da minha vida é a palavra. Né? Um corpo que não come, ele fica fraco. E uma alma que não se alimenta da palavra de Deus, ela também morre e fica debilitada. Então, pastor Ricardo, a gente está caminhando para o final. Eu quero que você deixe um recado para as pessoas que estão nos vendo, tanto agora ao vivo quanto depois, que eu sei que muita gente vai ver depois que eu vou compartilhar essa live aqui. Falar sobre essa questão do que a gente foi falando aqui da cultura, dar um recado pro pessoal, o pessoal buscar a Deus, o pessoal entender um pouquinho, entender mais um pouco do que foi, como é que elas podem fazer para fazer isso e se estimular eles, né, a buscarem e a entender mais sobre o reino de Deus. Beleza. Então vamos lá. Nós falamos aqui sobre cultura e de que forma devemos dialogar com a cultura sendo cidadãos do reino. Isso é muito importante que comece dentro de casa. Para sermos práticos, é importante que você estabeleça, que você crie com a sua família uma cultura de oração, uma cultura das disciplinas espirituais, que você tenha aí a sua cultura de secreto, de investir tempo a sós com Deus. Mateus 6,6, né? Portanto, feche a porta do seu quarto, e às vezes fechar a porta é só isso aqui, ó, desligar. Fechar a porta é ficar offline para o mundo, offline para as coisas terrenas e online para Deus. Então, feche a porta do seu quarto, busca o seu pai que está em secreto ele te recompensará. A maior recompensa do cristão é a presença, cara. A maior recompensa do cristão é a própria presença do Senhor. Então, vamos cultivar isso. Eu falo esse recado para mim. Vamos cultivar de forma a criar essa cultura dentro de casa. A pandemia veio para isso, cara. Né? Claro, não foi essa a finalidade, mas nos mostrou que igreja não segura a fé de ninguém. Certo? Porque as igrejas fecharam e teve gente que desviou. Teve gente que apostatou da fé. Mas tiveram pessoas que aproveitaram que o tempo era oportuno e clamaram, e foram para o secreto, correram para o secreto, tiveram tempo de desenvolver essa relação com Deus, essa comunhão com Deus ainda mais. Então, se existe esse recado final, se existe essa importância que eu queria frisar, seria essa, cara. É você desenvolver esse devocional, essa vida com Deus no secreto, independente da igreja que você frequenta, da frequência que você tem nessa igreja. Mas eu acho que é mais importante desenvolver essa cultura, ou seja, essa frequência. Todos nós somos seres ritualísticos. O ser humano, ele é ritualístico. Nós temos a nossa rotina, os nossos hábitos. Então, os nossos hábitos, eles começam a ser repetitivos e a gente não percebe. Você escova os dentes de uma forma, você almoça em determinado horário, em determinado lugar. E é uma forma que vai se repetindo. Por quê? Porque uma cultura se estabeleceu. Então, para eu construir uma outra cultura, eu começo com os hábitos. Eu começo ali também estabelecendo novos hábitos. Então, às vezes é necessário se forçar um pouco, sabe? Fechar a porta do quarto fala de você ser um pouco mais incisivo e determinar algumas questões, né? Então, cara, hoje eu vou deixar de fazer isso para eu poder ter mais tempo de oração. Hoje eu vou deixar de assistir aquele filme, ou, enfim, porque eu vou ser intencional em criar um hábito, porque esse hábito vai gerar uma cultura e essa cultura vai transformar aqui a realidade da minha casa, da minha família. Então essa é a dica final aí, é o que eu gostaria de compartilhar com você. Muito forte, e isso é muito importante. Grava isso aqui, que é muito interessante. Mais importante do que você ir na igreja várias vezes, é quantas vezes Deus vai até o seu quarto. Então, quantas vezes Deus visita a sua casa? Porque você visitar, entre aspas, a casa de Deus é algo muito corriqueiro, algo muito normal e comum, né? Mas, e agora a pergunta que eu te faço, quantas vezes Deus visita a sua casa, o seu quarto, no teu secreto? A gente vai saber quem é de fato um cristão forte, sólido e nutritivo espiritualmente, quando a gente consegue metrificar a intimidade que ele tem com Deus. O diabo, ele não respeita cargos eclesiásticos, ele não respeita roupas, ele não respeita nada que você fale ou diga. Ele vai só ter medo e respeitar a intimidade que você tem com Deus. Porque intimidade com Deus gera autoridade e unção. E a gente consegue vencer as guerras espirituais dessa forma.
Amém. Então, se você entendeu esse podcast, você com certeza vai ser uma pessoa melhor. Compartilhe essa live com mais pessoas, esse programa. Dá o seu curtir se você não curtiu ainda. Se inscreva no canal, que é muito importante. Não se esqueça de você ir lá na Amazon pesquisar dos livros do Pastor Ricardo, tá? Fazer a sua aquisição aí. Vou ver se eu consigo colocar depois o link. Depois eu mando o link, vou colocar ali na descrição. Pra você que tá vendo depois aí. Beleza? E compartilha, por favor, compartilha. Beleza? Próximo programa a gente vai falar sobre assuntos relevantes do Reino de Deus. Conto com a sua presença, tamo junto e valeu. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Valeu.